Se você quer perder 10 quilos, provavelmente já procurou qual é a melhor dieta para conseguir isso. E talvez já tenha encontrado dezenas de respostas diferentes. Mas existe uma pergunta muito mais importante. Qual dessas estratégias você realmente consegue manter? Porque emagrecer pode até começar com uma dieta, mas manter o resultado exige muito mais do que isso. Olá, meu nome é Marilise, eu sou nutricionista e aqui compartilho conteúdos para ajudar você a entender melhor a sua alimentação e construir hábitos que façam sentido para a sua vida e rotina. E quando a gente fala em perder 10 quilos, existe uma coisa que acontece com muita frequência. A pessoa começa procurando a dieta perfeita. Se você procurar na internet como perder 10 quilos, provavelmente vai encontrar uma infinidade de respostas. Dieta low carb, jejum intermitente, dieta mediterrânea, contagem de calorias, mais proteína, menos carboidratos e várias outras estratégias. E é importante entender que muitas dessas estratégias podem sim fazer parte de um processo de emagrecimento. O problema começa quando você recebe tantas informações que já não sabe mais qual caminho seguir. Você vê uma pessoa dizendo que emagreceu fazendo jejum, depois encontra outra dizendo que cortou carboidratos. Depois alguém fala que o segredo foi aumentar a proteína. E aí começa a pensar, será que eu estou fazendo errado? Será que deveria fazer outra dieta? Será que existe uma estratégia melhor do que essa? Nunca foi tão fácil conseguir informação. Mas ao mesmo tempo, nunca tivemos tanta informação para administrar. E isso pode deixar o processo de emagrecimento ainda mais confuso. Você começa uma estratégia, não consegue manter, encontra outra e começa novamente. E quando percebe, passou meses tentando diferentes métodos sem conseguir construir consistência. Me conta aqui nos comentários, você já começou uma dieta porque viu alguém emagrecer com ela e depois acabou desistindo? E é justamente por isso que eu acho que a pergunta precisa mudar. Em vez de perguntar apenas qual dieta emagrece, precisamos perguntar qual estratégia faz sentido para mim. A resposta pode parecer simples, mas ela é muito importante. A melhor estratégia é aquela que você consegue colocar em prática. Porque não adianta escolher uma estratégia que parece perfeita no papel, se ela não cabe na sua vida. Se você trabalha o dia inteiro, tem uma rotina corrida, come fora de casa, tem filhos, viaja, não gosta de ter determinados alimentos ou tem horários muito específicos. Tudo isso precisa ser considerado. Por isso, quando eu penso em uma estratégia alimentar para uma pessoa, uma das perguntas mais importantes é: o que essa pessoa realmente consegue fazer neste momento? E eu sei que quando alguém quer perder 10 quilos, existe uma vontade enorme de conseguir isso rapidamente. Você quer ver o resultado na balança, quer sentir que está funcionando. E isso é completamente compreensível. Mas existe uma diferença entre fazer uma estratégia por algumas semanas e conseguir construir uma alimentação que você consegue manter na sua vida. E é justamente aqui que começa uma parte muito importante do processo, porque o objetivo não deveria ser apenas descobrir como perder 10 quilos, mas sim, precisamos pensar em como evitar que eles voltem. Imagina que você consiga perder os 10 quilos. Você atingiu a sua meta, mas depois disso você volta exatamente para os mesmos hábitos, para a mesma rotina e para os mesmos comportamentos alimentares de antes. O que vai impedir que esse peso volte? Essa é uma pergunta que muitas vezes não recebe a mesma atenção que a perda de peso. A gente pensa muito, como eu faço para emagrecer? Mas também precisa pensar, o que eu preciso mudar para conseguir manter esse resultado? Porque quando o processo é realmente transformador, você não termina exatamente como começou. Ao longo do caminho, você aprende a fazer escolhas diferentes, aprende a organizar melhor a sua alimentação, entende melhor a sua fome, percebe que situações fazem você comer mais, começa a reconhecer o que funciona para você e o que não funciona. Ou seja, a transformação vai muito além do que aquele número na balança. E é justamente por isso que eu não acredito que seja necessário tentar mudar tudo de uma só vez. E esse é um erro muito comum. A pessoa decide que vai emagrecer
e de uma hora para outra, assim, ó, do dia para a noite, quer mudar absolutamente tudo. Vai cortar vários alimentos, começa a treinar todos os dias, beber 3 litros de água, preparar todas as refeições, fazer jejum, dormir mais cedo. E durante alguns dias ela até consegue. Só que a vida continua acontecendo. Chega uma semana mais corrida, aparece um compromisso, a rotina muda. E aquela estratégia que dependia de tudo estar perfeito começa a ficar difícil de manter. Por isso, muitas vezes, o processo precisa ser construído com pequenas mudanças. Em vez de olhar para os 10 quilos e pensar, eu preciso resolver tudo isso agora, você pode começar perguntando, qual é a próxima mudança que eu consigo sustentar? Depois você constrói a próxima. E depois outra. E assim uma meta grande começa a ficar mais possível. E isso não é apenas uma ideia bonita. É algo que eu vejo acontecer na prática com quem eu acompanho. Tenho uma paciente, por exemplo, que conseguiu eliminar peso ao longo do processo. Mas o que mais me chamou a atenção não foi simplesmente o número que apareceu na balança. Foi o que aconteceu ao longo do caminho. Nós fomos fazendo ajustes de acordo com a rotina dela, identificando o que ela conseguia fazer naquele momento e trabalhando mudanças que fossem possíveis de manter. E o que eu vi acontecer foi a mudança gradual nos hábitos alimentares dela. Ela foi aprendendo a fazer escolhas diferentes, foi organizando melhor a alimentação, foi entendendo o que funcionava para a rotina dela. E para mim, isso é muito mais significativo do que simplesmente olhar para o peso eliminado. Porque o peso é uma parte do resultado, mas a mudança dos hábitos é o que pode fazer esse resultado ter continuidade. E é justamente por isso que eu acredito que o processo de emagrecimento precisa ter direção, mas também precisa respeitar o ritmo e realidade de cada pessoa. Muitas pessoas até sabem algumas coisas que precisam fazer. Sabem que precisam comer melhor, sabem que precisam aumentar o consumo de vegetais, sabem que precisam prestar atenção em quantidades, sabem que precisam se movimentar. Mas saber o que fazer não significa necessariamente saber colocar tudo isso na própria rotina. E quando você tenta resolver tudo sozinho, o processo pode ficar muito pesado. É como carregar uma mala muito grande sozinho. Quando existe uma direção, você consegue dividir esse peso, você consegue olhar para o que realmente importa naquele momento, definir pequenas metas e avançar uma etapa de cada vez. É isso que eu busco fazer no meu acompanhamento nutricional. Não simplesmente entregar uma lista do que a pessoa deve ou não deve comer, mas entender a rotina, identificar o que precisa ser ajustado e construir, junto com a pessoa, mudanças que sejam possíveis para aquele momento. Porque a estratégia precisa fazer sentido na vida real. E é justamente aí que entra a individualidade. Se você entrou nesse vídeo esperando que eu dissesse, faça essa dieta e você vai perder 10 quilos, talvez a resposta não seja exatamente a que você esperava, mas a resposta é meio honesta. Não existe uma única dieta que seja a melhor para todo mundo. Existem diferentes estratégias alimentares e cada uma pode fazer sentido dependendo do contexto da pessoa. O mais importante é entender qual estratégia você consegue colocar em prática e, principalmente, qual mudanças você consegue construir ao longo desse processo. Porque você pode começar emagrecendo por causa de uma estratégia específica. Mas para sustentar esse resultado, você precisa construir hábitos que continuem existindo quando aquela estratégia deixar de ser novidade. Então, se você quer perder 10 quilos, não pense apenas em 10 quilos. Pense também em quem você precisa se tornar ao longo do caminho para conseguir manter esse resultado. Se você gostou dessa forma de olhar para o emagrecimento, aqui no meu canal eu vou continuar trazendo conteúdo sobre alimentação, hábitos e estratégias que podem ajudar você a cuidar da sua saúde de uma forma mais possível e sustentável. Já se inscreve aqui no canal. Um beijo da Nutri.